pessoal, Marcos Menezes. Quero dar um bem-vindo a todos vocês a mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Hoje a nossa convidada é Amanda Rangel, ela é neuropsicóloga. Nós vamos falar o que as emoções causam nas relações ou nos relacionamentos, né? É um tema bastante importante. Mas antes, obviamente que eu não posso deixar de pedir para vocês compartilharem, darem um like, se inscrever aqui no canal para mais conteúdos. Também temos cortes, então, além do episódio que entra toda segunda-feira às 20 horas, ao longo da semana também temos os cortes. São trechos menores aqui do episódio, tá bom? Então peço a ajuda de vocês. Amanda, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você se apresentasse para quem não conhece você, falasse um pouco aí do seu trabalho para a gente poder entrar no assunto. Primeiro prazer, né, pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu sou Amanda, sou neuropsicóloga, atuo com crianças, adolescentes e adultos, mas o meu foco principal são mais adolescentes e adultos. Tenho uma clínica chamada Espaço Neuropulsar, tenho também uma empresa de consultoria, porque como eu já fui diretora aí de mudança total de carreira, eu era diretora de controladoria, então eu fiz MBA em finanças, eu tenho 3 graduações, e aí eu hoje tenho também uma empresa de consultoria e eu atuo nas empresas aí implantando processos de RH, de financeiro, e também na área da qualidade, pelo meu marido ser engenheiro da qualidade. Ah, E legal. é isso, espero poder contribuir hoje. Show. Legal. No final a gente vai deixar aí ó, um espaço para você compartilhar, passar o contato, né, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais do seu trabalho. Mas vamos lá. Bom, é fato que as emoções elas atrapalham muitas vezes, não só nas relações, né, em muitas situações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que que você tem ouvido, lidado com, que tipo de emoção específica, algo assim, se a gente pode falar assim, que tem e relações, obviamente, que não é só para casado, né? A gente pode colocar, de repente, o pai, os filhos com os pais, de repente, entre amigos. Eu não sei se engloba tudo isso ou é especificamente para casados. Não, engloba todos nós que somos seres humanos, na verdade é bem essa. As emoções, ela têm um impacto nas relações em todos os ambientes, seja ele familiar, seja ele profissional, e até mesmo pessoal, porque muitas vezes as pessoas, eu vou falar assim, que 75% das pessoas muitas vezes não conseguem identificar a própria emoção. Hum. Então, às vezes a pessoa, vou dar alguns exemplos, às vezes a pessoa chega estressada do trabalho. Sem ela perceber, ela nem se dá conta que ela está estressada e acaba descontando em alguém Ah, ali do sim, convívio familiar. Um sim. exemplo. Como também em outras coisas, a pessoa se percebe assim, meio triste, desanimada, e ela não sabe identificar se é uma depressão, se é um estresse, se é uma ansiedade. Então, infelizmente, hoje ainda existe aí um preconceito sobre fazer terapia, mas se as pessoas soubessem o quanto é um mergulho no autoconhecimento, do reconhecimento das próprias emoções, muita coisa hoje eu acredito que nos relacionamentos seria bem diferente, viu? Eu confesso que eu tenho um pouco desse preconceito em relação à terapia. Quando me foi falado sobre isso, há um tempo atrás, eu falava assim, não, mas eu não sou louco, não tô maluco para precisar ir lá no psicólogo ou terapeuta para ficar falando. E aí sempre vem aquela imagem do divã, né? Você deitado ali e o cara do seu lado com um Não caderninho é assim. bem típico, né? Aí eu falava, não, mas eu não tô com esse problema. Ou não tô maluco para ir lá, o cara vai passar um remédio, olha, toma aqui, senão você vai daqui a pouco tá dando um surto aí. Então, e aí, obviamente, depois eu fui entendendo um pouco mais, né? Porque hoje em dia tem muita gente que, até artistas eu já ouvi falar, né? Que eles gostam, eles falam justamente isso que você falou. Eles têm um terapeuta como um amigo, né? Uma pessoa para ajudá-los em alguma área que talvez a esposa, ou o pai, a mãe, o amigo não consiga lidar, né? Mas Exatamente. vamos falar agora, vamos falar assim, dentro do casamento que é onde eu acho que a maioria dos problemas, né? Que você falou isso sobre a pessoa identificar o que ela está sentindo, porque às vezes ela chega estressada do trabalho e ela pode estar cansada, pode estar irritada com alguma situação que aconteceu no trabalho, pode ter alguma situação não resolvida dentro do próprio relacionamento, né? Então, essa questão de identificar, eu acho desafiante, porque às vezes a pessoa pode estar com raiva, e não é raiva, né?
pode ser alguma outra coisa, mas por ela estar tão estressada com alguma coisa, a sensação que ela tem é assim, não, eu acho que eu estou com raiva da pessoa, porque ela não fez isso e aquilo. E pode não ser a raiva especificamente, né? Sim, porque quando a gente fala de casamento, são dois indivíduos que se uniram para morar debaixo do mesmo teto, mas que tiveram suas infâncias. Então, além das emoções que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar, tem a questão das fraturas emocionais. Hum, Então, todo ser humano tem ali suas cicatrizes emocionais desde a infância que elas levam para dentro de um relacionamento. Fora isso, ainda tem repetição de padrão. Então, por exemplo, a criança cresceu num ambiente familiar violento, de violência, seja física ou verbal. é, Na fase adulta, esse adulto que cresceu sendo, né, essa criança, ele vai ter duas atitudes. Ou ele vai repetir o padrão de ser violento nas palavras e na questão da atitude física, né, da agressão física, ou ele vai rebelar. Rebelar é quando ele olha para isso e fala: quando eu crescer, eu não vou ser assim. sim, E ele não é assim. Mas mesmo ele não sendo agressivo nas palavras ou fisicamente, ele não vai conseguir expressar amor genuinamente, porque ele não recebeu amor. E ninguém pode dar o que nunca recebeu. Então, sim, dentro das relações, tem por isso a importância da terapia, porque a pessoa ela consegue quebrar alguns padrões de comportamento que ela começa a levar para dentro do casamento e ela também consegue identificar essas emoções e começa também a desenvolver a empatia, porque no relacionamento é necessário ter empatia. Imagina, você chega do trabalho e desconta no seu parceiro coisas que ele não tem culpa. E aí, às vezes, a pessoa que está recebendo aquilo, né, aquele desconto, ela também às vezes vai retrucar, vai ser agressiva também, quando não vai ter uma empatia. Poxa, será que ele não está estressado do trabalho? Será que o dia dele foi bem? Às vezes nem pergunta como foi o dia. uhum, Então tem todos esses aspectos aí dentro de um casamento. é. E como que a gente consegue identificar, não sei se é possível dar uma dica ou alguma coisa, como a gente consegue saber que tipo de sentimento a gente está sentindo numa situação parecida com essa, por exemplo, que você deu? A pessoa chegou estressada do trabalho e desconta e ela acha que é raiva, né? Ou ela, de repente, vai falar, estou estressada. E de repente não é nenhuma das duas. Ela pode estar, como eu mencionei, lidando com alguma situação ou do passado, como você falou, ou de alguma situação não resolvida dentro do próprio casamento, né? Casamento. Sim, tem isso também. O que eu geralmente falo para os meus pacientes, principalmente terapia de casais, antes de qualquer discussão, antes de qualquer reatividade, né? Antes de você ser reativo, para e respira um pouco. A minha especialização, além de neuropsicologia, também é TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que é trabalhar justamente comportamento, emoções, né, e pensamentos. Então, nesse respirar, a dica que eu dou é a pessoa como ela identifica que emoção. Quando eu identifico qual é o pensamento que tem por detrás. Então, por É, exemplo, eu estou tendo um comportamento de ser reativo. Então, por que que eu estou sendo reativo? Qual é a palavra que eu estou expressando? Eu estou sendo reativo gritando? Eu estou sendo reativo chorando? Eu estou sendo reativo xingando? Eu não sei. Existe um comportamento aí. Eu estou sendo agressivo verbalmente, certo. fisicamente? Então, atrás desse comportamento, qual é o pensamento que eu tenho? Então, por exemplo, se o pensamento for, não aguento mais esse casamento, é sempre a mesma coisa, tô cansado, então tem a ver com o casamento, porque, como você falou, tem alguma coisa acontecendo que, ao invés ali de desenvolver o relacionamento, regar o amor, está cada vez mais acontecendo o distanciamento, o afastamento, né? Então, ou não, então você percebe que é algo do Sim, casamento. sim. Então, qual é a emoção por detrás se for casamento? É frustração.
porque eu queria um casamento melhor. Ah, então qual é a solução? Aí a pessoa consegue ter um norte. Qual é a solução? Eu vou me separar, eu vou buscar terapia, eu vou orar, eu vou procurar, o que que eu vou fazer? Ou não, a pessoa está vendo que por detrás do comportamento da reatividade, na verdade, o pensamento é: não aguento mais esse trabalho, ou quero mudar de carreira, ou nossa, minha mãe me irritou hoje, nossa, tive uma briga no meu trabalho. Aí percebe, não tem nada a ver com casamento. Sim, Então sim. aí a pessoa vai ver que é um estresse, que, né, que na verdade a emoção por detrás é a raiva por alguém do trabalho que discutiu ou o estresse. Então essa é a melhor forma de identificar. Certo. Algo parece simples, mas não é, né? Mas Não, é não um é. É um treinamento, né? autoconhecimento. É um mergulho no autoconhecimento. E eu falo, às vezes a pessoa ela não consegue identificar sozinha. Muitas vezes vai ser necessário aí uma terapia mesmo, Tá. Agora né? falando É aí sobre importante. a questão, digamos que então a relação é dentro, ela fez essa inspiração, né? E descobriu que é Hum. dentro do casamento o problema. Porque eu percebo, né? Até por mim mesmo, eu sou uma pessoa muito mais introspectiva, então dificilmente eu gosto de expressar algo que eu estou sentindo. Lógico, tem vezes, só que assim, ao mesmo tempo isso, se eu não gosto de alguma coisa, você percebe, porque eu já demonstro mesmo. Eu não sou aquela pessoa que assim tá lutando, tá morrendo, mas ela tá sorrindo para todo mundo. Tá tudo bem. Eu não. Se eu tô irritado, você percebe, porque a minha cara já fecha, eu já fico assim. Mas eu Transparente. mas eu não falo. Eu fico na minha. A pessoa fala o que foi? Eu falo, não, eu não quero falar, mas eu não, ao mesmo tempo que eu demonstro que eu não tô feliz, mas eu não falo. E aí dificulta muitas vezes a questão. E eu percebo que tem pessoas assim, como tem pessoas totalmente ao contrário, que fala mesmo, né? Já tipo, aconteceu a situação, a pessoa já vomita tudo. Como lidar com as emoções desses dois perfis tão diferentes, né? Que tem gente que não demonstra, mas tá lutando, tá destruindo tudo. Eu conheço casos assim de pessoas que me falavam que estavam tendo muitos problemas no casamento. E você olhava o casal e falava, nossa, mas tá sempre bem, né? Aparentemente ali, sempre feliz, sorrindo. E a pessoa está Hum. escondendo uma emoção para os demais, né? Para não mostrar que está tendo um problema. E como lidar com isso dentro do relacionamento onde tem esse turbilhão aí de emoções, né? Que um diferente do outro, ou os dois muito fala muito ou não fala nada. Eu vou falar uma coisa que as pessoas talvez vão ficar de queixo no chão, mas a maioria já sabe que não é clichê, mas os opostos se atraem, né? E o que eu vou falar que vai deixar no queixo no chão é que em todo relacionamento as pessoas, assim, em termos de casamento, os dois são opostos. Nenhum é igual ao outro, assim, sempre é o oposto. Vou dar um exemplo, eu vou fazer esse ano 23 anos de casada. E uma das coisas que eu fui buscar estudar psicologia foi porque o meu marido me chamava de ogra, que eu era grossa, que eu era, sabe, como se eu não tivesse emoção. Ixi, então E tamo junto. ele, Porque é o e meu apelido também. então, e ele eu já falava assim, nossa, que dramático, muito emocionado. Então, assim, uma das coisas que existem, que as pessoas, a maioria não conhece, é que existem quatro tipos de perfis. Então, existe o perfil que é comunicativo, que é aquele que é mais é, expansivo, né? Que se expressa, que fala, bom comunicador. Existe aquele que é o planejador, que gosta de se planejar, se tudo sai fora do planejamento, ele já começa ali a ficar de mau humor. Existe o executor, né, que a gente chama que é o líder nato, que é o dominante, o mandão. E existe também o analítico, que é aquele que é mais metódico, que é perfeccionista. Então, todo ser humano tem uma dessas quatro aí características de perfil. E quando esses perfis eles se unem, vai dar choque. Então, por Sim. exemplo, imagina o planejador casado com o comunicador. O comunicador, se alguém falar assim para ele, vamos viajar esse final de semana, ele, uhul, bora, vamos. E já o planejador vai falar, opa, pera, eu não me planejei para isso, entendeu? E, ai, casei com o dominante. O dominante vai querer mandar onde vai viajar, com quem vai no carro, o que vai Sim. fazer. E o
perfil que é mais analítico vai falar assim: para que que a gente vai viajar? Para que vai gastar dinheiro com isso agora? A gente tem outras prioridades. Então, percebe? Em todo relacionamento a gente vai ter esses opostos. E dando um exemplo aí da sua pergunta, no meu relacionamento, então, eu sempre fui tida assim. E além disso, eu venho de um ambiente familiar da falta de expressar amor, de não ter toque, não ter carinho, não ter palavras de afirmação dizendo: ó, filha, parabéns, você tirou uma nota maravilhosa na escola. Eu cresci num ambiente violento, entendeu? Então, assim, e o meu marido, e eu sou filha de, tenho mais três irmãs, somos em quatro. Então, assim, passamos necessidades. Então, olha, essa é a minha história, assim, resumidamente. Sim, E do meu esposo é filho único, pai e mãe, assim, os pais deles são casados até hoje, um exemplo de casal. Meus pais são separados devido às grandes brigas que tinham dentro de casa. Então, meu marido veio de um ambiente estruturado, de muito amor, de atenção só para ele, carinho. E aí a gente vai para dentro das quatro paredes, choque total. sim, A gente já brigou muito. Hoje, assim, nós somos muito parceiros um do outro. Então, o que que a gente precisou identificar? As nossas diferenças. Então, enquanto eu queria que ele fosse como eu, assim, respondendo a sua pergunta, eu adoecia e nosso casamento ia por água abaixo. Enquanto ele queria que eu fosse igual a ele adoecia e o nosso casamento ia por água abaixo. Quando a gente entendeu que eu, Amanda, sou a comunicadora da relação, eu, Amanda, sou aquela que gosto de. Eu recarrego a minha energia com pessoas, ele recarrega a energia dele sozinho. Então, quando a gente começou a fazer terapia ou a identificar as nossas diferenças, a gente começou a falar assim: nossa, no que o Rafael, Rafael é o nome do meu esposo, no que o Rafael me completa? E ele começou a pensar no que a Amanda me completa. Então, por exemplo, hoje, assim, eu sou dominante comunicadora, né? E um pouco bem analítica. E ele, e ele é planejador analítico. Então, você imagina assim, eu queria viajar ontem e ele queria planejar para o ano que vem, um sim, exemplo. Então, hoje, tudo que eu detesto, por exemplo, planejamento, hoje eu faço, tá? Tô até aqui com o meu calendário de Instagram de janeiro e fevereiro, mas eu detesto fazer isso. Mas tem que fazer, mas às vezes eu preciso de ajuda de pessoas que são planejadoras nato, sim, né, natural dela, para me ajudar. E o meu marido, ele tem essa questão. E naquilo que ele tem dificuldade, por exemplo, ele odeia fazer vídeo, ele odeia gravar vídeo, já eu amo, então aí eu ajudo ele. E em termos, mas Amanda, você está falando de só de Instagram, de profissional. Não, vou falar no dia a dia, por exemplo. Então a gente vai fazer uma viagem. Ele é aquele que procura o itinerário, olha, qual o custo que vai ser. E olha que eu já fui de finanças, mas eu não tô afim de ver isso, sabe? Então eu sou aquela que vou dar ideias, vou falar, sabe, eu sou a criativa. sim, Então aí esses perfis eles se complementam. Então se o casal olhar as características do que me complementa e a pessoa conseguir me ajudar, as relações elas vão ser muito melhores. Então, enquanto cada um quiser um mudar o outro e focar nos defeitos, a relação vai por água abaixo. E é interessante porque isso que você está falando, eu já que a gente, né? Enfim, a gente está ouvindo o episódio, eu participando, eu já ouvi várias vezes pessoas falando coisas similares, né? Mas às vezes é tão difícil na prática, né? E às vezes a terapia, eu pensando aqui, que não é necessariamente só porque você está brigando com a pessoa, né? Eu estou em pé Não. de guerra. Aí você fala, mano, mas tá tudo bem meu casamento, por que eu vou para uma terapia? Muitas vezes justamente para isso, né? Para ajudar a identificar Sim. a personalidade, né? Isso na terapia é igual você ler o livro As Cinco Linguagens do Amor, Hum, por exemplo, que fala ali, é você ter conhecimento, é um autoconhecimento, é coisas que você não sabia e que agora você sabe. Igual hoje eu sei que uma das linguagens do amor do meu esposo é a palavra de afirmação. Só que imagina eu que vim de um lar em que nunca fui elogiada, ter que elogiar o meu esposo. Então eu tive que aprender, e até hoje é ainda.
uma dificuldade para mim e eu me policio. Mas por que que eu consigo me policiar? Porque eu consigo identificar, porque eu busquei esse conhecimento, busquei me desenvolver, Legal. entendeu? Então, todos nós precisamos a cada dia evoluir, buscar conhecimento. Hoje a gente tem tantas informações a nosso favor aí à disposição, É né? verdade. Falando um pouquinho agora de relação de mãe e filho, né? Pais e filho. Você comentou aí, a gente estava conversando sobre a questão de identificar. E aí eu acho que aí dificulta um pouco, porque, pô, você é pai, você não vai admitir algumas coisas que seu filho vai falar. E seu filho também não vai gostar que você vai falar algumas coisas que você vai falar, pô, né? O meu filho às vezes fala, pai, é mais ou menos assim, precisa ser o respeito e respeitado. Eu falo, claro, filho, eu respeito a sua opinião, mas eu sou seu pai. Eu não posso também ser tão assim aberto a liberar tudo, porque senão e a gente não é casado. Você é meu filho, eu entendo que o seu ponto de vista, só que você tem que entender que agora não, ou não dá para fazer isso, ou não vai para tal lugar. Porque muitas vezes acha que, tipo assim, não, mas peraí, eu também tenho meus direitos. Eu sou filho, eu também tenho direito a acesso a tudo. E não é bem assim. E aí dá aquele conflito, às vezes até pior, porque, obviamente, dá o conflito de geração, né? Normalmente, o mínimo aí, você tem a diferença de 20 anos para o seu filho. E aí, na sua época era de um jeito. Hoje é totalmente É, diferente. E ele acha que não, é isso, tem que ser assim assado, porque o meu amigo faz, porque o outro faz também, e eu também quero fazer. a gente tem essa questão aí dos conflitos, principalmente na fase aí da adolescência, vou dizer Sim, assim. Você tem filhos, é tenho. isso? Eu tenho um filho de 16 anos. Eita, então, você viu que eu já identifiquei sem você falar que é adolescente. Esse serzinho que ele tá falando aí é adolescente. É complicado. Mas o que você gostaria de saber, assim, só para eu compreender melhor? Como a gente consegue lidar, porque assim, o casal tem essa questão, pô, o cara tá estressado, identifica, vai lá fazer a terapia. Com o filho, você não pode ser também tão, eu penso, né? Você não pode ser tão aberto assim, porque é uma relação, mas pai e filho é diferente de um casamento, né? Eu e minha esposa, a gente está digamos assim, no mesmo nível. Quando é pai e filho, a gente está um pouco acima, porque obviamente a gente é mais velho, a gente é mais experiente, a gente já passou muita coisa. Só que tem os conflitos de pai e filho, porque o filho quer uma coisa e ele acha que não, que você não está deixando porque você é chato, porque você não entende a situação dele e que muitas vezes ele quer se igualar no mesmo nível. E não tem como, né? Porque senão daqui a pouco parece que é um relacionamento, parece que tá dois casados, dois relacionamentos de casa. E não pode, porque senão aí sim o conflito é muito maior. Porque ele fala, ó, tô saindo, tá? Eu falei, não, mas como assim tá saindo? Para onde você vai? Para você, que hora que você vai voltar? Tem que ter um tipo de. Não vou colocar superioridade, mas tem que haver um relacionamento com pai e filho, mãe e filho, enfim, os pais com o filho, é diferente do que um casal, porque o filho ele acha que pode tudo, principalmente nessa idade, porque É, eu já sou, já tenho minha idade, eu posso fazer acontecer, e você tem que entender, e é isso. sim. Bem, eu sou especialista em adolescentes, né? Então vou falar com propriedade aí. Ótimo. O que que acontece tem três coisas aí envolvidas. A primeira é que, assim, vou falar que tudo dessas três depende do ambiente, depende da repetição de padrão que você trouxe do seu pai, que a sua esposa, que você trouxe do seu pai e da sua mãe, que a sua esposa trouxe do pai e da mãe dela, e que isso unido, e também tem os perfis comportamentais que eu falei aqui, e aí tem a educação que vai dar para essa criança, para esse adolescente. Então, dentro disso, precisa identificar se é. Lógico que a gente sabe que existe aí mesmo a incompatibilidade de gerações, é totalmente diferente. O ambiente que a gente vive hoje é de 20 anos, 30 anos atrás, até de 16 anos, aí, colocando o exemplo do seu filho, né? Então, tudo está evoluindo muito rápido. Sim. Mas precisa identificar se realmente, às vezes, tem coisas que são os pais e tem coisas que é o adolescente. Vou dar exemplos. Então, por exemplo, um pai e uma mãe super protetor, por exemplo. Então, percebe aí
que precisa esse pai e essa mãe buscar ajuda? sim, Porque senão, como esse filho vai evoluir, como esse filho vai crescer? Ele vai crescer com medo de tudo, medo de viver, medo de sair, medo de. E vai ficar dentro de uma bolha, vai ser uma criança, um adulto inseguro. Então, primeiro eu estou falando dos pais, mas tem também a questão do ambiente do adolescente ou da criança que eu vou falar, tá? Então, assim, ou não, ou são pais, sabe, que eu já vi que não é o seu caso. Pode sair liberal demais, não coloca limites, e aí esse adolescente faz o que quer, e aí a gente acaba vendo aí as destruições que ocorrem no mundo, de matar, de fazer as coisas que a gente vê, infelizmente, acontecendo aí, as desgraças no mundo por falta de colocar limites, ou de colocar limites demais. Então, assim, tem essa questão que às vezes são os pais que são muito rígidos, ou também tem a questão da falta de diálogo, que aí é o segundo ponto que eu vou dizer que é uma das coisas que ocorrem muito. Então, os pais falam: Eu sou pai e mãe, você tem que me obedecer. Um exemplo, tá? Não estou uhum. falando que você é Não, assim, eu não estou falando entendi. do que acontece na maioria dos casos. Então, tudo bem, ele tem que te obedecer, mas existe um diálogo? Você sabe como estão as emoções do seu filho? Você sabe o que ele passa na escola? Eu estou falando, perguntando para os pais no geral. Sim. Você tem um relacionamento no dia a dia com seu filho? Você já sentou com ele para falar? Vou pegar o seu exemplo, né? Você colocou o exemplo de como assim você está saindo para onde você vai? Então, antes, você é ótimo você dar esse questionamento para o seu filho. Aí, os pais que fazem isso, não estou falando que é o seu caso, mas no dia a dia, você senta com o seu filho e fala, filho, ter um diálogo de o mundo está diferente, as coisas estão mudando, hoje a gente, né, enfim, não colocando medo no filho, mas um diálogo de você expressar que é que é o medo do pai. Ó, o pai também tem medo, a mãe também tem medo. Então, se eu falo algo para você, eu estou te proibindo, eu estou te perguntando aonde você vai, é porque pode ocorrer alguma coisa e aí eu preciso saber para poder, vai, quebra o carro do amigo que você foi passear, um exemplo. Eu vou poder te ajudar, vou saber onde você está. De repente, acaba a bateria do seu celular, seu celular quebra, cai. Eu vou ter como saber e te ajudar. Sim. Então, percebe que a maioria das vezes, nesse diálogo, eu vou dizer que não é o falar, mas é como se fala Hum. em todas as relações. Então, às vezes a gente coloca, a gente impõe, mas não é a questão de impor, é a questão de como você impõe. Então, é diferente. É tipo assim, é diferente em tudo. Ah, eu vou. Tipo assim, o adolescente ou a criança não quer comer. Ah, por que que você não quer comer? Ah, sabe assim, aquela. Amanda, Mas desculpa te interromper. Até porque o que eu percebo, até pelos contatos, o convívio, a gente teve uma criação muito diferente que não tinha muita frescura, né? Era meio assim, ó. isso. Ah, eu tô com fome, arroz, feijão e ovo. Ah, mas eu não quero então eu tava com fome. É o que eu tenho para é o que É, eu tenho para te dar. E hoje em dia, ah, não sim, quero ovo. Você quer linguiça? Não, 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 quero bife. Ah, não quero. Não. Começa aquela coisa, parece que dá o leque. Então, eu acho sim. que tem essa questão Ou que eu iFood, né? percebo. Hoje tudo Também. para eles é É, iFood. é isso. Então, Como muitas se vezes você isso. fosse, eu sou milionário, vou pagar o iFood todo dia. E não é nem Exatamente. questão de ser milionário, mas é também de questão de saúde, porque é diferente Também. você fazer uma comida em casa do que você comprar da rua, né? Sim, sim. Então, às vezes, eu percebo que tem essa questão também do conflito, porque por mais que você demonstre a preocupação, aí você fala, não, porque quando eu era da sua idade não era assim. E às vezes eu já ouvi, meu filho já falou, várias pessoas já falaram que todos os pais sempre gostam de falar a mesma coisa. Ah, na minha época não era assim, quando eu era pequeno era tal, quando eu era adolescente. Não tem jeito, a gente A não gente também foge. ouviu isso, É, né? exatamente. É meio clichê, mas não tem para onde correr. Eu falo, filho, fica tranquilo, você também vai falar a mesma coisa para os seus, né? Mas eu acredito que essa questão que você está falando, isso interfere muito, que nem da comida, por exemplo. Não tem muito o que fazer, porque a gente teve essa criação durante muitos anos e a gente acaba replicando isso, né? Acaba falando mesmo. Por mais que a gente queira, Sim. não queira falar, mas
eu acho que isso é muito difícil porque a gente acaba, não, eu estou dando exemplo da comida, mas pode ser qualquer situação. Porque a nossa, falam geração mimimi, né? E a Nutella. A gente fala, não, a gente era mais pancada, a gente era mais firmeza, não tinha essa coisa, né? Eu, por exemplo, eu fico vendo assim, o pessoal, muitas crianças vão de perua para a escola, né? Eu, quando era pequeno, tinha 9, 10 anos, eu ia para sozinho. Eu gastava Eu ia lá de a quase, pé quase sozinha uma também. hora andando, indo e voltando, porque minha mãe não tinha dinheiro de ônibus. E hoje em dia, se você põe uma criança, ai, nossa, você faz uma hora seu filho andar, pega no colo. Fala, meu, mas eu andava uma hora sozinho lá, entende? Então tem essa questão que é muito difícil também, né, ô Amanda? Sim, e não só de andar, como você citou, mas até a questão das telas. Na Também, nossa verdade. época, a gente não tinha as telas. A quantidade de informações que nós temos hoje, a gente não tinha nem internet. Verdade. A internet era discada ainda. Não, e você Ficava ouvindo falou, aquele barulhinho. e você falou assim, de repente o seu filho está no local, você está sem celular, você fica... Não, na época não tinha nem telefone. Se eu não ligasse para minha mãe para avisar onde eu estava, um abraço. Minha mãe ficava desesperada, não sabia onde eu estava. Eu posso falar, vou É sair. verdade. E aí você saía, mas assim, o sair você pode mudar de ideia, ir para outro lugar. Hoje em dia acontece. Meu filho vai com os jovens da igreja para um lugar, eles decidem, vão para minha casa, vão. Se você não tem celular, como é que você vai saber? Pô, ele falou que ia pro o Parque do Ibirapuera, eu vou lá procurar ele. Mas de repente ele já não tá mais lá, tá na casa do outro. Mas se ele não avisa, É. perde o celular, quebra qualquer coisa. Só que antigamente nossos pais não tinham isso. Eles ficavam à mercê daquilo que a gente tentava retornar lá no orelhão, ligava, ou da casa de alguém, né? Então, Nossa, orelhão, verdade, meu né? E Deus. também tinha isso. Tem essa questão das telas que também realmente ela impacta muito, né? Sim. E aí, falando, né, eu falei dos pais, Sim. mas também tem o adolescente, que, como a gente sabe, isso é uma das coisas que sempre existiu em todas as gerações e sempre vai existir, que é a questão da influência, o contágio social, ele contribui. E as comparações, elas existem, de dizer, porque todos os adolescentes que eu atendo, 100% não tem um que não fale, porque os pais da minha amiga, do meu amigo, permite isso, deixar isso, só eu que não, igual. Tem adolescente que eu atendo que fala assim, porque eu tô de férias e os pais do fulano deixam ele ficar acordado, deixam ele mexer no celular. Minha mãe tira meu celular 10 horas da noite, um exemplo. Sim. E a gente ainda com as redes sociais piorou com as telas. Por quê? Porque ele tem contato com o palco do outro de uma forma mais rápida também. Então, Sim. além disso, ficar vendo o palco do outro e não olha para o seu próprio bastidor, né? Ou para o seu próprio palco. Então, isso é um perigo. Então, respondendo à pergunta do como lidar, a melhor coisa é o diálogo, sempre. E a gente aí está entrando nas gerações que estão nascendo, né? Agora beta, deixou de ser alfa, virou beta. Então, cada vez mais essa incompatibilidade ela vai existir e ainda mais tendo ali no casal, seja o pai ou a mãe, padrões que repete de pai e mãe, que o filho também observa tudo e vai Uhum. repetir ou vai rebelar. Então, tudo é comunicação e principalmente não guardar emoções e conseguir aí se expressar da melhor forma possível. Tá. Deixa eu só fazer mais uma pergunta sobre isso, que agora eu fui pensando. E naqueles casos que nunca houve comunicação, sempre houve agressão, ou houve alguma outra coisa, houve uma falta, né, seja ela qual for, e aí hoje a pessoa se depara com a situação que o filho já está mais velho, né, e ele precisa, ou ela, ou o pai ou a mãe, precisa ter essa comunicação. Mas ele vai pensar assim, pô, nunca falou, nunca se interessou e agora quer algo assim, sabe? É, Nessa situação, como vai ter uma comunicação onde provavelmente vai haver uma barreira do filho para, pô, você nunca se interessou, porque agora você quer saber? Algo assim, sabe? Sim, isso eu vivi até no meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. É, eu acredito que o primeiro passo é a empatia, de falar, de não se colocar nesse lugar de, você nunca falou, agora quer falar. Eu estou falando até como filha, porque eu passei por isso. Ou ao contrário, né? Os pais falam, nunca se importou, nunca veio me visitar e agora você vem. Eu acho que a empatia é a essência de tudo. E a segunda coisa é o perdão.
Ontem eu até fiz uma live falando sobre isso. O perdão, ele quebra barreiras, ele gera oportunidade, ele escreve uma nova página, uma nova história. Eu vim desse lar que eu falei, desse ambiente que não tinha isso. Hoje eu consegui perdoar meu pai, entendi porque assim, por mais que adulta eu entendi porque meus pais se separaram, porque não deu bem o relacionamento deles, a minha criança, ela tinha uma dor, a dor do abandono, porque de uma forma consciente ou inconsciente, a minha criança se sentiu abandonada Sim, pelo meu pai, porque ele foi embora de casa e trabalhava demais e pouco me via. E hoje, adulta, eu tive que perdoar isso. A minha criança, ela precisou perdoar o meu pai, por mais que como adulta eu entendesse, então precisou dessa liberação de perdão. Hoje eu consigo, me comunicar com o meu pai e houve essa conversa entre a gente de vamos melhorar a nossa relação. Mas antes nem eu nem minhas irmãs não queria nem ver meu pai pintado de ouro na frente. E muitos filhos hoje não querem ter contato com os pais, tem pais que realmente são tóxicos, mas eu acho que é buscar isso, a empatia e o perdão é o caminho para desenvolver, para o amor conseguir aparecer, eu vou falar assim. legal. E para a gente, bom, já está chegando aqui na reta final, eu só queria falar um pouco da relação, em relação, baseado na relação de amizade. Porque às vezes você tem amizade com alguém e alguém te fere, ou você fere a pessoa. E aí tem a questão da emoção, obviamente que é muito mais fácil, porque você não precisa ali, você fala, não quero falar com a pessoa. Pronto, não mora perto, não mora na mesma casa, então você vê a pessoa às vezes só na igreja, ou você só vê a pessoa no trabalho, e você consegue evitar, né? Não atende o telefone. Como lidar com essas questões, no caso de amizade, né? Ou seja, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher e vice-versa. Eu vou falar, parece que eu estou sendo repetitiva, mas tem também a repetição de padrão de algo que te aconteceu lá na infância ou o que você aprendeu sobre as amizades. Eu vou Certo, dar um exemplo meu. Eu fui uma pessoa que sempre porque numa amizade, eu acho que uma amizade saudável é aquela que um dá e o outro recebe, e esse também na mesma reciprocidade, sabe? sim, Então, uma amizade saudável é aquela que as duas pessoas se dedicam a esse relacionamento amigável. certo, De quando você precisa. Hoje eu tenho uma única amiga que é assim, um casal de amigos, eu e meu esposo, que nos momentos piores das nossas vidas eles estavam com a gente e vice-versa. Eu acho que amizade saudável é isso. uhum, Mas eu tive amizades que eu me doei durante anos e na hora que eu mais precisei, eu não tive nada. E eu sempre fui aquela pessoa, assim, respondendo de uma forma de exemplo, eu gosto de me colocar nesse papel para vocês verem que eu também sou humana e não estou aqui só falando como especialista. Eu passei na pele também. Então, eu sempre fui aquela pessoa que, se alguém pisou no meu calo, é tchau, beijo, tchau, sem olhar para trás. De ter a amizade vindo atrás e falar, Amanda, pelo amor de Deus, vamos conversar, pelo amor de Deus. E eu falar, tchau, chega, um beijo e um tchau, sabe assim? E aí, na terapia, eu descobri, parece até que eu quero influenciar a terapia, mas é uma verdade, gente, é libertador e você começa a identificar coisas. Por que que eu reajo assim? E aí eu fui lembrar de um episódio meu na infância. Eu tinha uma amizade com uma melhor amiga em que a gente brincava junto, tomava banho junto, dormia junto, a gente fazia tudo junto. Os pais dela se separaram, o meu também na mesma época, e a gente estudava na mesma sala, a gente fazia tudo juntas. Um belo dia eu fui andando, como você falou aí, na caminhada até a casa dela, e a irmã dela saiu e falou: A minha irmã nunca mais quer te ver. E foi na época que os meus pais, assim, estavam se separando, foi o pior momento, assim, da minha vida. Eu tinha 9 anos e ela falou, ela não quer mais te ver. Mas eu fiz alguma coisa? Aconteceu alguma nossa, coisa? Ela nunca mais quer te ver. Dali em diante, eu nunca mais a vi e ficou, assim, uma situação que eu falei assim, gente, né? Nossa, que loucura, o que que eu fiz? E isso passaram-se anos.
Quando foi o ano passado, olha que loucura. Essa amiga, e foi no mesmo ano que eu identifiquei isso na terapia, tá? Foi o ano passado que eu identifiquei isso na minha terapia que eu faço até hoje. E aí, o ano passado, essa pessoa me procurou e falou: Oi, Amanda, lembra de mim? Pelo direct do Instagram, assim, bem rapidinho, contando. Sim. Oi, Amanda, quanto tempo lembra de mim? Sua melhor amiga, não sei o que, não sei o que. Eu tô fazendo academia com seu primo e vi. Eu falei, nossa, que coincidência. Eu falei, você não lembra o que aconteceu com a gente, não? Aí ela falou, não, o quê? A gente nunca mais se falou porque aconteceu isso, sua irmã saiu, ela, Amanda, eu não lembro. E se eu fiz isso, me perdoa. Mas hoje eu quero saber, aproveitando que você me chamou, o que que eu te fiz? Porque Sim. se eu te fiz alguma coisa, ela, não, você não me fez nada. Aí ela disse que chegou aí falar com a irmã dela para falar, quando a gente era pequena, eu fiz isso com a Amanda, porque ela nem lembrava. Nossa. Então, percebe que uma marca do que eu vivi de amizade na minha infância vai influenciar também em como eu reajo nos meus relacionamentos na minha amizade hoje. Se eu trato de também pisou na bola. E hoje o que eu falo para as pessoas é, em todo relacionamento de amizade, se for esse relacionamento saudável, perdoe, converse, senta para falar, não guarde, sabe? Se a sua amiga, seu amigo te prejudicou ou tocou ali na ferida, que às vezes amigo sabe da sua intimidade e acaba expondo ou tacando na cara num ambiente, na hora que a emoção se aflora, né? A gente está falando do impacto das emoções nos relacionamentos, na hora que a pessoa ali está com raiva e um grita a dor do outro e acaba até tocando em intimidade, e aí pega a intimidade e taca na cara, e aí Sim. vira aquela bola de neve. Então, busque perdoar e conversar. Agora, se for uma amizade em que você se doa e o outro não tá nem aí para você, então cai fora. Porque também você ficar se fazendo de tapete numa amizade em que o outro não tá nem aí, eu também não acho isso saudável. Então, você precisa ter amizades que realmente estão ali com você, ora por você, conversa com você. Claro que a gente tem o nosso dia a dia. Igual esse casal de amigos, eles mudaram até de cidade. A gente se fala e tem semana que a gente não se fala e tá tudo bem, porque a gente tem a nossa correria, mas não significa que a gente não se importe. Sim, legal. Puxa, muito, muito bom. Essa história, eu acho que eu fico pensando assim, a gente é muito parecido. Eu tenho algumas coisas também um pouco assim. Pisou na bola, tchau. Tipo, fez uma vez, comigo não tem essa, né? E eu buscando aqui, às vezes já teve muitas amizades assim também, que eu me dava muito, mas eu vi que a pessoa, tipo, pouco se importa, né? Mas eu ficava insistindo, né? Pô, não, às vezes até por ter um único amigo, né? Tipo, só tinha ele. Tipo, meu, se eu perder essa opção, né? Mas isso faz muito sentido. Eu acho que isso que você falou vai fazer muita gente dar uma clareada para muita gente que está nos assistindo, né? Eu acho que isso foi muito bom. Sim, Obrigado por ter compartilhado. Acho que é muito relevante e essa história acho que vai ajudar muita gente a se identificar. Então, pessoal, para vocês que estão assistindo, façam terapia, tá bom? Tem uma terapeuta aqui junto com a gente, então ela vai agora passar os contatos, rede social, enfim, até para que vocês possam procurar ajuda, seja com os filhos, sejam vocês mesmos, ou em casamentos. Então, Amanda, fica à vontade. Eu vou deixar aqui também na parte escrita aqui para as pessoas também poderem te procurar, por favor. perfeito. Bem, primeiro eu quero agradecer aí o convite de ter participado, espero ter contribuído. Sim, E vocês me encontram no meu Instagram, que é Amanda S, né? S de sapo, Amanda S Rangel Oficial. Lá eu posto conteúdo sobre equilíbrio, corpo, alma e espírito. Então, eu tenho até as minhas amandicas, que são personagens criadas que têm o meu rosto, só que em forma aí de desenho. Então, tem a alma, tem a que é espiritual e tem a que fala do corpo. Então, no meu Instagram eu falo aí desse equilíbrio que nós precisamos ter. E lá também você pode buscar aí ou uma mentoria de carreira, ou uma terapia, enfim, ou para o seu filho ou para você. Estou aí à disposição. show de bola. Então, pessoal, quero agradecer vocês terem acompanhado aqui. Não esquecendo, também é importante, que vocês já comentaram no começo,
Para quem é de São Paulo, no dia 1º de fevereiro, nós vamos ter um tempo de homens, nós vamos falar sobre perdão. Então, se você se sente perdoado, se você perdoa o outro, e também se você sente o perdão de Deus na sua vida. Então, vai ser um tempo muito importante. Então, para você, homem de São Paulo, eu vou deixar aqui também o Instagram para você depois poder ver lá. Tem um link também com as informações, tá bom? Pessoal, também peço para vocês, por favor, o like, para que seja compartilhado com mais pessoas. Compartilhem com amigos, né? Seja para casamento, seja para filhos, seja para amizades também, que a gente procurou abordar aqui, né? Todos esses 3 pontos. E também, obviamente, se inscreva no canal para mais episódios e os cortes também. Amanda, muito obrigado por ter participado. Agradeço a todos por ter Obrigada. ficado até aqui e até o próximo episódio. Um abraço.